Boa noite, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Espero que a bondade do Senhor esteja sobre sua vida e de toda a sua família. Hoje nós vamos falar sobre o 10º mandamento, encerrando essa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Ele está em Êxodo 20, versículo 17, que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ele dá início aqui listando algumas coisas que podem ser motivos ou alvos da nossa cobiça. Ele cita a mulher do teu próximo, os servos, as servas, o boi, o jumento, ou seja, as pessoas que lhe pertencem, mas também os seus bens. Mas essa lista não é completa, porque o próprio versículo encerra dizendo assim: você não deve cobiçar nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, nesse sentido, a cobiça é qualquer coisa que pertence a outra pessoa e a gente deseja ter ou possuir aquilo que pertence a outro. Esse texto ele é abordado também pela nossa confissão de fé. O Catecismo de Westminster, por exemplo, ele diz o seguinte: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Ou seja, esse mandamento tem muito a ver com a maneira como nos relacionamos com os nossos desejos. Existem 4 sentimentos negativos que nos ajudam a identificar se temos cobiça em nosso coração. O primeiro está em Romanos capítulo 12, versículo 15, que diz assim: chorai com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Então, o primeiro sentimento negativo aqui é a tristeza. A tristeza de ter que se alegrar com alguém que conquistou algo que a gente deseja há tanto tempo e está tendo dificuldade para conquistar. Chorar com os que choram, para alguns pode ser uma dificuldade, especialmente para aquelas pessoas que não conseguem se colocar no lugar das pessoas que sofrem. Elas podem ter essa dificuldade por falta de misericórdia em seu coração. E se esse é o seu caso, você deve trabalhar isso diante de Deus com honestidade. Mas nós estamos falando aqui que a cobiça, ela se manifesta através da tristeza. Inicialmente, uma pequena tristeza. Tristeza de quê? Tristeza porque alguém conquistou, como eu disse, aquilo que você está lutando para conquistar, mas não consegue. Se alegrar com alguém que acabou de comprar um carro novo, sendo que você está desejoso de comprar e não consegue, ou se alegrar com aquela mulher que comprou aquela blusa, aquela roupa nova, sendo que você que gostaria de tê-la, isso causa uma tristeza e às vezes o sorriso que a gente dá não é verdadeiro. O parabéns que a gente dá, ele às vezes vem carregado de um sentimento ruim, de uma tristeza muito ruim. Se isso acontece com você, isso aponta para a possibilidade que você tenha esse sentimento, a cobiça dentro do seu coração e ela precisa ser arrancada daí. Mas esse não é o único sentimento que aponta para a existência da cobiça na vida da gente. Existe um segundo, que é o ódio. Às vezes a tristeza, ela dá lugar também ao ódio. Isso está em Provérbios 26, versículo 24, que diz assim: quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Aqui retrata aquela pessoa que quando vê alguém tendo uma conquista, comprando, adquirindo alguma coisa e ela está com o coração com tristeza e cheio de cobiça, naturalmente, às vezes ela pode até elogiar com a boca, mas os lábios dela não está falando a verdade. Com a boca ela elogia, mas com o coração ela odeia. E aí a pessoa começa a alimentar esse tipo de sentimento ruim. E isso dá origem ao nosso terceiro sentimento ruim que aponta para a cobiça dentro do seu coração, que é a rivalidade. A gente encontra isso em Filipenses 4, versículo 2, que diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor.
Esse texto, Paulo está chamando a atenção de duas irmãs aqui na igreja de Filipos, que elas viviam em constante rivalidade. Isso aponta para esse problema da cobiça. Porque quem é cobiçoso, uma vez que ele não consegue adquirir aquilo que ele gostaria e vê o outro conseguindo, então ele entra numa disputa sempre de rivalidade. Então eu tenho que conseguir algo melhor. Eu tenho que sempre provar que eu sou melhor do que o outro. Há uma disputa, uma rivalidade em se mostrar ser melhor do que o outro. Eu estou satisfeito com o meu celular até que alguém próximo de mim adquire um melhor. Eu estou satisfeito com uma roupa até que alguém apareça com uma melhor, mais bonita. E assim segue. A gente está sempre querendo se apresentar como melhor do que o outro. E às vezes não é só na questão de bens, mas também de status, né? Eu desejo ser presbítero na igreja. Então, eu tenho que ser mais do que os outros, eu quero ser um oficial da igreja, eu quero cantar lá na frente, eu quero participar da equipe de música, mas não para glorificar a Deus, mas para mostrar que eu canto melhor do que aquelas que ali estão cantando. Eu ministro melhor do que os que estão ministrando. Eu sou um presbítero melhor dos que existem hoje no conselho. E assim, por intenções apenas de se mostrar melhor, a gente até dá uma capa de piedade para esses nossos desejos, quando no fundo o que a gente cobiça o lugar do outro, a gente quer estar em mais destaque do que o outro. A cobiça, ela faz isso. Quando a gente não consegue, aí a gente fica triste. Também não vou mais na igreja, essa igreja não me reconhece. E isso eu estou falando em termos de funções na igreja. Mas em vários aspectos na vida da gente, quando você não consegue algo que outro conseguiu, a gente fica abatido, triste e para os cantos. E o outro sentimento que a gente abordou aqui, que é o ódio. A gente passa a odiar aquela situação porque alguém pode e eu não estou conseguindo possuir. E também depois vem essa questão da rivalidade. Então agora, já que eu não consigo, então eu vou tentar conseguir algo que seja ainda melhor do que a pessoa a quem eu estou cobiçando aquilo que ela tem. É um sentimento terrível, só traz desgraça para a vida de quem possui esse sentimento de cobiça, né? Mas eu falei de 4 sentimentos negativos que apontam para a existência da cobiça no coração da gente. E o último deles é a inveja, que está no Salmo 73, versículo 3, que diz assim: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. O Salmo 73 é o Salmo de Asaf. Ele narra que um dia, ele saindo de casa, indo ao templo, ele percebeu que os vizinhos deles, que não temiam ao Senhor, tinham uma vida regalada, muito boa, carros bons, casa boa, saúde perfeita, e eles fazendo tudo errado. No entanto, ele começou então a comparar com a vida dele. Ele, fazendo tudo que é certo, ele não tinha nem metade daquilo que os ímpios tinham. E desfrutavam de saúde e demonstravam ser muito felizes. Então, ele se abate, a inveja toma conta do seu coração. E ele fala isso nesse Salmo 73, que ele foi tomado de inveja. Ele faz, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele teve inveja. O que é inveja? Inveja é um sentimento horrível. A inveja é desejar que a pessoa se dê mal com aquilo que tem, porque você não pode possuir. É aquilo que eu estava falando no início, né? Já que eu não posso ter aquele celular, então que o seu quebre, que não funcione, né? Se eu não posso ter o que aquela pessoa tem, então que ela se dê mal com aquilo que ela possuiu. E eu começo até a desmerecer quando as pessoas dizem para mim que comprou alguma coisa, que conquistou alguma coisa. Aí a gente começa a dizer, mas isso aí não é tão bom assim. Quando, na verdade, a gente está tentando desmerecer porque, já que eu não posso ter, então eu vou desmerecer quem tem. Olha que coisa horrível. E isso também é algo que aponta para o nosso coração, dizendo assim, existe cobiça aí, e você tem que tomar cuidado e arrancar isso fora.
E aí a gente chega exatamente nesse ponto. Mas qual seria a cura para a cobiça? Em 1 João 1, versículo de 8 a 10, nos aponta um excelente caminho, que diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o primeiro passo para a cura é: confesse seu pecado e clame pela misericórdia de Deus. É preciso a gente ser honesto, porque às vezes é fácil identificar a cobiça na vida das outras pessoas, mas nós não temos a mesma facilidade de identificar esse sentimento em nós mesmos. A gente justifica, dizendo: não, eu só desejo ter aquilo ou ter aquilo outro. Mas no fundo a gente está escondendo uma cobiça, uma inveja, uma raiva, um ódio, uma tristeza, né? Uma rivalidade. A gente tem dificuldade de identificar essas coisas na vida da gente, mas tem muita facilidade de identificar na vida dos outros. Então o primeiro passo é ser honesto, é olhar para si mesmo e perguntar: sou eu uma pessoa que sofre de cobiça? Eu desejo o que é dos outros e para mim eu só vou ser feliz se eu conseguir o que fulano tem? Se esse é o sentimento que você tem, reconheça o seu pecado diante de Deus, porque isso é pecado diante de Deus. E o texto diz assim, que se a gente reconhecer o nosso pecado, nos apresentar diante do Senhor, confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus pode fazer um milagre dentro de você, dentro de mim, a partir do momento que nós tivermos uma atitude de arrependimento e honesto arrependimento, né? Diante de Deus, confessar os nossos pecados e pedir que Ele nos transforme de dentro para fora. Deus pode fazer isso, não só de perdoar os nossos pecados, mas de nos purificar, tirar toda impureza, toda sujeira, toda cobiça, inveja, ódio, rivalidade, tudo que é ruim de dentro de nós. Deus é capaz de fazer isso. Mas primeiro você tem que dar esse passo do arrependimento e da confissão. O segundo passo importante para a cura da cobiça está aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 a 18, que diz assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, coloque seus olhos no que é eterno. A gente passa por essa vida fazendo planos de ter sempre uma vida mais confortável e melhor. Não tem nada errado com isso. O problema é quando a gente passa a viver olhando só para isso. A gente não considera a eternidade. E aí a cobiça toma espaço no coração da gente. Como Asaf disse no Salmo 73, ele ficou olhando para os ímpios e desejoso de viver como os ímpios. Como ele não podia, então ele desejava que os ímpios se dessem mal com o estilo de vida que estavam levando. Mas naquele texto ele chega a dizer assim: eu cheguei a considerar que era inútil servir a Deus. Olha que condição o salmista chegou. Até que ele entra no templo e o Senhor o convida a olhar para a eternidade. Quando ele olha para a eternidade, ele se arrepende e diz assim: aquele que serve ao Senhor, o seu futuro será brilhante, será maravilhoso. E aqui Paulo está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo que quando a gente está aqui como servo do Senhor, pode ser que a gente venha a sofrer muito
por fazermos aquilo que é certo. A gente olha para as pessoas que não temem a Deus e você analisa a vida delas e a sua, você fala assim, eles têm uma vida muito melhor. No entanto, eu sirvo a Deus e não tenho essa vida. Se você ficar se comparando com o ímpio, é essa conclusão que você vai chegar, tanto de Asaf no Salmo 73, quanto do que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Ou seja, nós não temos que ficar nos comparando com ninguém. Aqui nós somos convidados a olhar para a eternidade. A nossa vida não é aqui. Enquanto estivermos nesse mundo, nós devemos lutar sim por ter uma vida melhor, por ter uma vida mais confortável, mas isso não deve ser a razão da nossa vida. O nosso objetivo não é sermos ricos e prósperos em tudo aqui nessa vida. Não, Paulo nos convida a olhar para a eternidade. Ele diz assim, fixemos os nossos olhos não naquilo que a gente está vendo, mas naquilo que nós não estamos vendo, pois o que a gente vê é transitório, ou seja, é passageiro, vai passar, mas o que nós não podemos ver é eterno. O que ele está dizendo que nós não podemos ver? Aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos na eternidade. Nós devemos viver aqui com os olhos na eternidade. A palavra de Deus diz que o Senhor recompensará a todos aqueles que o servem. Então, queridos, pare de ficar olhando para o que as pessoas têm e desejando o que as pessoas têm, não conseguindo ser feliz com o que Deus tem te dado. Isso traz um sentimento de insatisfação enorme, porque a gente não consegue se alegrar com as coisas que a gente tem. A gente sempre pensa assim, eu vou ser mais feliz quando eu conseguir isso e aquilo. Quando na verdade isso não é verdade. Se você não é feliz com as coisas que você tem hoje, não é conquistando mais que você será feliz. A felicidade não depende de ter coisas ou não ter coisas. A felicidade depende de se relacionar com Deus, num relacionamento de amor e de respeito. Então, fixe seus olhos na eternidade, na vida que você terá com o Senhor no céu. E a Bíblia diz assim, que o que Deus tem preparado para os seus filhos, nem olhos viram, nem mente humana foi capaz de imaginar as coisas maravilhosas que existem lá. Então é muito melhor do que a gente pode imaginar, é melhor do que ter tudo nessa vida. Os nossos olhos e a nossa mente devem estar na eternidade e não aqui. E como que a gente aumenta as nossas riquezas na eternidade? A gente servindo a Deus aqui. Deus recompensará segundo as nossas boas obras. É isso que Ele vai fazer na eternidade com cada um de nós. Como anda a sua conta bancária no céu? É essa que você deve se preocupar, em servir a Deus nessa vida, se relacionar com Ele. Pode ficar tranquilo, a sua recompensa será maravilhosa. Que Deus nos abençoe, mas atente sempre para esses dois conselhos, para a cura da cobiça. A primeira é identificar a cobiça em você mesmo e não nos outros, mas em você. A segunda é se arrepender diante de Deus e focar os seus olhos na eternidade. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar nada do que é necessário em nossas casas. Nós pedimos ao Senhor perdão, ó Pai, porque às vezes nós colocamos em nosso coração uma condição de sermos prósperos para sermos felizes. E estamos errados. Nós queremos, ó Pai, ser felizes sim, mas entendemos que a felicidade ela vem como uma consequência de ter um relacionamento amoroso e respeitoso com o Senhor. Nos abençoe e nos prepare para estar com o Senhor na eternidade, onde será infinitamente melhor do que qualquer vida que possa ter nesse mundo. Nós pedimos isso no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Encerramos aqui então essa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Espero que Deus te abençoe muito através do que você aprendeu aqui e que a sua vida seja realmente um verdadeiro discípulo do Senhor. Tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.